Muita gente olha para a Bíblia e vê uma coleção de livros, de histórias separadas. Mas e se não for nada disso? E se da primeira à última página ela contar uma única e grande história? Uma história sobre a glória de Deus alcançando todas as nações da Terra. É exatamente essa narrativa que a gente vai desvendar aqui. A primeira pergunta que a gente precisa se fazer é essa, né? Será que estamos falando de uma biblioteca com 66 livros, escritos por um monte de gente, ao longo de séculos, cada um com sua própria mensagem? Bom, essa é a visão mais comum. Ou será que existe um fio condutor que amarra tudo, que conecta a Gênesis lá no comecinho com a última palavra de Apocalipse? E a resposta é que sim, com certeza há uma única e grande narrativa em andamento. Para a gente entender essa história, vamos seguir um caminho bem claro. A gente começa lá na criação, passa pela rebelião da humanidade, depois pela escolha de uma nação, pela chegada do Messias e a expansão da missão dele, até chegar na visão do grande objetivo final. E tudo começa, claro, no princípio. Mas olha que interessante, a história não começa com o pecado, e sim com um propósito. Deus cria tudo para a sua glória e já dá para a humanidade uma missão central desde o primeiro momento. E esse propósito está todo resumido nesse comando original. É muito mais do que uma ordem para ter filhos, sabe? É uma diretriz para encher o planeta inteiro com a imagem e a glória do próprio Criador. Esse é o ponto de partida de tudo. Mas é claro que logo surge o conflito central dessa história toda. A humanidade simplesmente decide que tem um plano melhor, viver para si mesma em vez de viver para o propósito que recebeu. E essa escolha, infelizmente, vira um padrão. Mesmo depois de um recomeço total com Noé e sua família, o ciclo se repete. O comando para encher a terra é dado de novo, igualzinho. Mas a resposta da humanidade é, mais uma vez, a rebelião. Agora, olha que interessante essa comparação. De um lado, o plano de Deus, que era se espalhar e glorificar a Ele. Do outro, lá em Babel, o plano do homem, se concentrar, se juntar para glorificar a si mesmo. É exatamente a mesma atenção fundamental, só que em outro cenário. E aí, Deus intervém. Mas a intervenção dele, de um jeito totalmente inesperado, acaba cumprindo o plano original. Ao confundir as línguas, ele força a humanidade a se espalhar, e é assim que surgem as diferentes tribos, povos e nações que a gente conhece hoje. Com o mundo agora todo dividido em nações, Deus começa uma nova fase do seu plano. Ele não desiste da humanidade, de jeito nenhum. Ele adota uma nova estratégia. Escolhe um homem, Abraão, para formar uma nação que vai servir de canal de bênção para todas as outras. Essa aqui é a promessa feita a Abraão. E o ponto crucial, que não dá para perder de vista, é que desde o comecinho o plano nunca foi sobre uma nação só. A nação de Israel foi criada com um propósito global, ser uma bênção para todo mundo. E como eles iam fazer isso? Bom, Deus deu tudo o que eles precisavam. Um conjunto de leis para mostrar um jeito diferente de viver, um papel de mediadores entre Deus e os homens, e até uma localização geográfica estratégica, bem no cruzamento de grandes impérios, para que eles pudessem ser uma luz visível para o mundo. Mas a mesma tensão de antes volta a aparecer. Israel, assim como a humanidade lá em Babel, muitas vezes se fechou, focando na própria glória em vez de ser essa luz para as nações. Foi por isso que Deus precisou enviar profetas, um atrás do outro, para lembrar o povo da sua missão original. E tudo isso nos leva ao grande clímax da história. Todos os fracassos e todas as promessas apontavam para a necessidade de alguém que pudesse finalmente cumprir essa missão. E esse alguém é Jesus, o Messias. Desde o seu nascimento, a identidade dele é claríssima. Ele não veio só para Israel. Ele é chamado de luz para iluminar as nações, se conectando diretamente com aquele propósito original de Israel. E a vida dele foi a prova disso, né? Jesus simplesmente quebrou todas as barreiras étnicas e sociais do seu tempo. Ele conversou, comeu, serviu a todo mundo, mostrando que o reino de Deus era para todos, sem exceção. O finalzinho da vida e do ministério dele culmina nessa ordem. Isso aqui não é uma ideia nova que surgiu do nada. É, na verdade, o resumo de toda a história da Bíblia até aquele ponto, levar a mensagem de Deus para todas as nações. Ok, a ordem foi dada. A história entra agora em sua próxima fase. A pergunta é, como essa missão global, que falhou tantas vezes, vai finalmente ser colocada em prática? O ponto de ignição, o estopim de tudo, é o Pentecostes. O Espírito Santo capacita os seguidores de Jesus a falar em várias línguas, o que é, simbolicamente, o exato contrário da confusão de Babel.
Pessoas de muitas nações diferentes ouvem as maravilhas de Deus em seu próprio idioma. E a missão global finalmente é lançada com poder. E como essa história termina? Para onde tudo isso está caminhando? Bom, a Vidya nos dá um vislumbre do destino final, a conclusão para a qual toda essa narrativa sempre apontou. A visão lá de Apocalipse mostra o resultado. E não é uma imagem de todo mundo igual, mas sim de uma diversidade unida. Uma multidão que não dá nem para contar, formada por gente de todos os grupos étnicos e linguísticos da Terra. Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar bem o comprimento do plano. Cada tribo, língua, povo e nação que foram espalhados lá em Babel, agora estão todos juntos, reunidos em adoração. A história que começou com um comando para encher a terra com a glória de Deus, termina com essa imagem linda. E o interessante é que a história não termina como um simples relato do passado. Ela chega até os nossos dias, se apresentando como uma narrativa que continua acontecendo. E isso nos leva a uma pergunta, né? Se essa é a história central de tudo, qual é o papel de cada um de nós nela?